Boa noite, prazer estar com vocês hoje, agora aqui. São 10 horas e 2 minutos. Edson e Patrícia foram os primeiros a entrar. Rinaldo, segundo. Renato, Nair, Valci. Aí tá entrando todo mundo, que bom. Muito bom mesmo poder estar toda noite, né? Aqui matando a saudade, ministrando, sendo ministrado, que a presença de vocês já mata um pouco a saudade, a distância, né? E eu não fiz minha oração forte aí, como chama? Para minha barba ficar escura, mas amanhã ou depois eu vou fazer aquela oração, depois a Bispa Ruber vai passar uma tinta, né? E essa tinta vai funcionar e vai ser bênção. Esse negócio de isolamento social é bom por isso, né? Tem um rapaz que corta cabelo da gente e faz a barba, mas nem sei se eu posso, será que ele tá bom? O negócio é complicado. Não sei se ele tá bem, né? Não tem sintoma. E ele é joia, porque não sei nem se ele tá aqui, né? Tem remédio para tudo, né? Geralmente quem mexe com esse negócio de cabelo, corta, ele conhece tudo, raiz cura tudo, até coronavírus, né? Então ele deve estar tomando uma raiz não sei do que, para curar. É o Silvano, gente boa, gente finíssima. Mas se deixar, ele te dá conselho para crescer cabelo, para isso, aquilo, outro. Está doente, ele mesmo medica a gente, ele é interessante. Muito. Eu aceitei. Som muito baixo. 1, 2, 3. Está baixo o som, pessoal? Está baixo? Tá. Que se tiver baixo, me dá um sinal aí. Ou tá dando para ouvir bem. Que eu tô usando o iPad, que é melhor para mim e para a Rúbia. Se está dando para ouvir, dá um sinal de positivo aí. Por favor, faça isso. Perfeito? Boa noite, Bispa. Boa noite. Fala um pouquinho que eu vou pegar minha água, que eu deixei. Boa noite a todos os queridos aí. Boa noite para você que está entrando na live. Pessoal de Franca lá, que Deus abençoe vocês. Bispa Thalita, muito obrigado por vocês estarem entrando aí. Que Deus abençoe. Deus abençoe a sua vida. Graças a Deus, né? Essas lives têm sido um aprendizado, né, para todos nós. Essas lives têm servido de aprendizado para a gente. Tem sido muito bom. Deixa eu mandar um recado para a Lucinha. Estou com a camiseta aqui, Lucinha, não é sua não, né? É de outro irmão que me deu também. Não, mas eu uso a sua, viu? Estou aqui com essa, diferente. Gente, que bom. Antes da gente, hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a nossa história. Primeiro dizer que ninguém constrói nada sozinho, né? Deus me usou para começar um projeto, a Fonte da Vida, mas nós somos uma equipe. Desde a pessoa mais, talvez não tenha uma função tão de destaque que aparece, a todos que faz parte da liderança, os que estão desde o início, aqueles que entraram no meio do caminho, aqueles que entraram ontem, já estão participando, todos têm sua função e a Fonte da Vida é uma equipe. É uma equipe.
Nós não somos... eu sempre digo que a Fonte da Vida não é uma denominação para uma geração. É uma igreja que vai permanecer até Jesus Cristo voltar. E não vai permanecer como um fato histórico. Vai permanecer como uma igreja que anda debaixo do mover do Espírito Santo. Esse é o meu objetivo, é o objetivo da igreja. Apóstolo, as pessoas estão falando que a imagem está travando, e realmente está travando um pouco. A imagem? É. Está tão bom. Certeza? Está travando? Se estiver aí, nós vamos ter que sair e entrar pelo celular. Olha só, está ruim a imagem do apóstolo, travando. Tá. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que sair do iPad. Quem sabe mais perto, ó, quando chega mais perto assim, fica melhor. Tá melhor agora? Tá? Isso. Tá melhor. Tá. Então vamos voltar aqui. Então, o que eu estou dizendo é que a Fonte da Vida, ainda que Deus me deu a honra, o privilégio de começar esse projeto não é meu, esse projeto é de Deus e uma equipe que está desde o início, aqueles que entraram no meio do caminho, que entraram agora, essa equipe que, independente de se a pessoa destaca mais do que a outra, na função dela, ela é fundamental. Então, eu tenho esta consciência, eu acho que essa consciência a Rubia tem, nós não estamos participando ou iniciamos uma igreja para uma geração apenas, mas uma igreja que vai ficar até Jesus Cristo voltar, e não vai ficar como uma igreja parte histórica, uma época em Goiânia, iniciou uma igreja que alcançou alguns países e ficou na história. Não, na história que eu digo evangélica, não tem pretensão nenhuma de fazer história. Isso aí tem pretensão, está no centro da vontade de Deus. A Igreja Fonte da Vida, se Jesus não voltar na minha geração nem da bispa, ela não é uma igreja familiar. Eu tenho filhos, eu tenho cunhados, eu tenho o privilégio de ter filhos, cunhados, sobrinhos, tudo na equipe da Fonte em vários lugares, mas ela não pertence a uma família, ela é do Senhor Jesus Cristo, estatutariamente ela funciona com uma equipe de pessoas diferentes que estão aí levando o nome da Fonte da Vida. O nosso desejo é que a Fonte da Vida permaneça crescendo debaixo da unção do Senhor e a gente tenha consciência que fizemos a nossa parte, né? Então, eu quero ler um texto e depois vou começar a contar a história. Eu pedi umas datas para o Bispo Paulo, ele me deu. Eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer isso hoje, porque é muita coisa, né? Eu quero enfatizar no aspecto bom, no positivo, nos sinais, nos milagres, para que a gente termine essa live e a gente tenha consciência, Deus está presente em todos os momentos. Não tem como não ver a mão de Deus na instituição Fonte da Vida. É Deus agindo no improvável. Deus fazendo que o improvável fosse um testemunho vivo do que Deus pode fazer com pessoas limitadas, com pessoas com naturezas fortes, né, e que precisam ser quebrantadas, mas com pessoas que amam a Ele. E Deus realmente tem feito, e creio que nós estamos apenas no começo do que Deus está fazendo. Eu quero pedir para a bispa ler Deuteronômio capítulo 8, do verso 1 ao 9, enquanto ela procura esse texto. Queria dizer que nós precisamos orar pelo Brasil. Hoje teve essa mudança no Ministério da Saúde. Tudo é muito preocupante, a situação é muito preocupante, e nós precisamos orar mesmo. Vou voltar a dizer, como evangélico, como cristão, eu não tenho direito de ter opção por pessoas. Eu acho que todo cristão tem que ser assim.
nós temos que optar por valores. Enquanto as pessoas defendem os valores da vida, e da palavra, da família, essa pessoa terá o nosso apoio. Então, nós vamos orar para que Deus continue abençoando o governo, porque não é interesse de ninguém que nós tenhamos aí que reproduza o que aconteceu na Espanha, que reproduza o que aconteceu na Itália. Eu sei que são países pequenos, o Brasil é um continente, é como se fosse a Europa ocidental, é um continente, né? Esses países são menores, mas que não aconteça aqui. Nós temos que orar, são vidas que estão em jogo. Por outro lado, tem outro problema da economia, que se a economia não estiver andando, nós vamos ter desemprego. Se tiver desemprego, vai ter muita gente na rua. Se tiver muita gente na rua, aumenta a violência. Aumentando a violência, aumenta o roubo, aumenta... É um efeito dominó. Só Deus pode pôr a mão. É que eu tenho dito sempre, nós precisamos de menos politicagem e mais de Deus. Então é hora da gente orar. Então vamos voltar para o nosso assunto e falar um pouco sobre a fonte, mas eu queria que você, parece que esse texto que a bispa vai ler não tem nada a ver com a nossa história, mas tem. Preste atenção, por favor. Repete a referência, por favor. Deuteronômio, capítulo 8, verso de 1 a 9. Capítulo 8, verso de 1 a 9. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno para que vivas. E vos multipliqueis, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais, e o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, de cujos montes cavarás o cobre. Interessante que esse contexto aqui era para uma geração que tinha nascida escrava no Egito e que tinha gerado os filhos no deserto. E aquela geração que tinha sido escrava no Egito tinha morrido. E os filhos do deserto iriam assumir uma terra. Então, o que essa geração tinha que nasceu no deserto? Tinha uma história, um legado de escravidão que os seus pais tinham no passado e conhecia a dificuldade do deserto. E Deus diz para eles, eu vos levarei a uma terra que eles nem sabiam, eles não tinham nem parâmetro para fazer comparações, eles nasceram no deserto. Eu vou te levar o melhor da terra. Eu vejo este objetivo de Deus, o que ele tem preparado para a igreja aqui na terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Não uma igreja fraca, não uma igreja
que não desfrutou do melhor que Deus tinha para ela. Quando a Igreja Fonte da Vida nasceu, ela nasceu com uma visão, com um objetivo claro: voltar aos padrões da palavra de Deus e alcançar o melhor que Deus tinha. Ainda que eu não tinha, talvez, isso detalhadamente na minha mente, mas eu sabia que isso era possível. Como eu tenho hoje convicção, depois de tantos anos, que isso é muito possível. Deus quer nos dar o melhor. Lá no céu, sim, incomparável. A eternidade é incomparável, foi o que o apóstolo Paulo diz, nunca passou na mente humana, os olhos nunca viram, o ouvido nunca ouviu, né? É o que Deus tem preparado na eternidade. Aqui, Deus descreveu aonde nós podemos chegar. Te levarei a essa terra, te levarei ao melhor de Deus. Então, eu vejo os versos 2, 3 e 4, que parecem versos duros, mas como o processo do caminho. Ele diz aqui: lembre-se de como o Senhor teu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhar-vos, pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções e se iriam obedecer os seus mandamentos. Então, as dificuldades que nós passamos não foi porque as pessoas... foram dificuldades que Deus permitiu para humilhar o nosso coração. Eu sempre tive esse entendimento. Ainda que dói, a gente fala: Senhor, eu não suporto isso, Senhor, mas Deus está no controle. Como Deus está no controle na situação do país, como Deus está no controle nessa pandemia, Deus não perdeu o controle. Amém. Deus não perdeu, Deus não virou as costas, saiu, Deus não perdeu o controle da situação. Deus tem tudo debaixo das suas mãos. Vou dizer algo que você talvez vá assustar e nunca ouviu. Deus tem até o diabo debaixo da mão dele e o usa quando ele quer. Que o diabo pensa que está ganhando, está não. Deus está usando ele. São coisas que a gente assusta, mas mostra o senhorio de Deus. O senhor, você acha que Deus caiu no jogo de Satanás com Jó? Deus foi ingênuo, né? Você acha que Deus provocou a conversa? O capitão bobão entrou na história. Fez o serviço para que Jó alcançasse o melhor. No final, Jó falou: eu te conhecia só de ouvir falar, mas hoje eu te vejo. E eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus caminhos, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, quando eu vejo isso, verso 3, assim ele os humilhou e os deixou passar fome. Não é que passamos fome. No deserto, nós não temos o que desejamos, mas temos aquilo que precisamos. É diferente. Deus não me dá, em situações, o que eu quero. Deus me dá só o que eu preciso. Aí ele deu o que eu preciso. Olha, ele diz aqui, ó. Mas depois o sustentou com maná que nem vocês e nem seus antepassados conheciam, para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deus tirou aquelas coisas apetitosas que faziam mal e deu um maná que não era tão apetitoso, né? E que fazia bem. Mas aí, no verso 6, no verso 5, 4, ele diz: as roupas de vocês não se desgastaram, os seus pés não incharam durante todos esses 40 anos. Agora, passar 40 anos no deserto, não rachar os pés, não inchar, é porque Deus estava cuidando. E você vai passar essa pandemia porque Deus está cuidando de você. Deus está te protegendo. Ainda que você fale: mas eu gostaria de cortar o cabelo. Estou doido para encontrar o Silvano para cortar o cabelo. Mas estou com medo do Silvano dar um espirro. Tchum! Se o Silvano dar um espirro, eu pego ele. Tchum! Né? Não posso, estou brincando. Né? Mas todo cuidado é bom. Como eu disse aqui, a bispa não estava. Amanhã eu vou fazer oração e a bispa vai passar tinta na minha barba. Vai ser um milagre para não ficar desse jeito. Né? Eu mesmo estou tentando melhorar. Então você, mas a mulher então é pior. Nossa, eu não fiz como é que chama?
Ai, Jesus. Eu tenho que tomar cuidado porque tem muita irmã aqui, né? Como é que chama aquele negócio que faz assim? Escova. Escova no cabelo. Não, eu não fiz a escova, né? Mas nós estamos no deserto, irmã. Nós estamos na pandemia. Não, eu mesmo vou fazer, né? Eu não tal. Agora, eu não tenho o que eu quero, mas eu tenho o que eu preciso. Foi assim no deserto. A Fonte da Vida, ela iniciou. Eu vim de 2 igrejas, eu fui converti numa igreja tradicional, depois fui para uma igreja livre. E em 92, eu cheguei de uma viagem e cheguei em casa. Naquela época eu não andava de carro, não era carro, era condução, né? Era aqueles carros que eu fazia daqui em São Paulo 17 horas, irmão. Não era brincadeira. Então eu cheguei de São Paulo, não de São Paulo propriamente, São José dos Campos, para lá ainda, em casa arrebentado, né? Cansado mesmo. E recebi um telefonema. Isso em 92. Uma senhora que eu não conhecia, me convidando para fazer uma reunião na casa dela. Eu, pela primeira vez, eu nunca fiz isso, realmente eu não quis ir, né? Eu desliguei o telefone, falei para ela que ia pensar e falei para a Rúbia, falei, Rúbia, recebi um telefonema, uma senhora que eu não sei quem é, ela disse que fez uma lista de pastores, não era o primeiro, mas o pastor que aceitasse o desafio, ela queria que fizesse essa reunião na casa dela, né? Tem um irmão falando que o salão dele está aberto para mim, né? Obrigado, querido. Aí eu desliguei o telefone e falei, bem, eu recebi esse telefone aqui, mas estou muito cansado e tal. E a Rúbia, pela primeira vez, ela falou, você tem que ir, né? Pensei que ela ia falar, não fica, não, tem que ir. E nós fomos. Era uma casa, depois eu descobri a pessoa, quando eu cheguei lá, eu vi que era uma pessoa bem situada economicamente, e fizemos uma reunião. Éramos 10 pessoas, a família dela. A Rúbia tocou, cantamos uma música, e eles eram muito tradicionais. Deus está aqui, aleluia. E tinha um órgão lá, e a Rúbia tocou esse. Não era nem teclado, era órgão, né? E foi um culto diferente, e eu não estava acostumado com aquilo. Mas eu senti muita presença de Deus, muita, muita. E na hora de sair, a irmã falou assim, o senhor pode voltar quarta-feira que vem? E nós falamos, não, podemos sim, podemos voltar. Aí eu ia entrando no elevador, ela falou, meu pai teve um derrame e ele morava no apartamento do lado. O senhor pode vir aqui amanhã orar com ele? Eu falei, posso, né? Fomos embora. A partir daquele momento, nós começamos o culto na casa dessa irmã. Praticamente todos os dias eu ia orar com o pai dela, a senhora. Sua família é muito querida. E o que acontece? Nós cantávamos 2, 3 músicas, eu pregava, cantava. Começou a chegar pessoas. Chegou um momento que a sala do apartamento não cabia. E tinha 2 elevadores, se não me engano. Esses elevadores eram um transtorno para o prédio. Então, o síndico do prédio chamou a irmã e falou, olha, eu quero oferecer para vocês o salão de festa. É melhor vocês fazerem lá embaixo. Se tornou uma marca esse culto. Era um grupo, se tornou... Aí fomos para o salão de festa, eu ia o salão de festa, era mais ou menos cabiam umas 70, 80, quase 100 cadeiras. E nesse momento, primeiro culto, segundo culto, terceiro culto não cabia mais, né? Era um entra e sai, e já tinha alguns irmãos comigo, Moza, Maraísa, Bispo Paulo e Cássia, já estavam indo, porque a gente já não suportava, era muita gente, né? E eu continuei nesse relacionamento com o pai da irmã, até orando por ele, pessoa muito querida.
Interessante, ele tinha tido infarte, não falava, derrame também, mas quando eu ministrava, ele chorava. E era algo, realmente, tinha muita presença de Deus. E tinha uma representante de uma grande distribuidora de alimentos que tinha um auditório muito grande. Na época, o Moza está aí, talvez ele lembre melhor, o Paulo, o vídeo também, talvez era a maior distribuidora de remédios da época. Tinha um auditório lá para 200 pessoas, em 92 isso. E nós fizemos 4 cultos lá. Aí o dono falou assim, aqui não tem jeito não. O povo já está fora do auditório, tinha gente no corredor. Era um negócio constrangedor. Né? Aí eu falei para ele, olha, o que eu vou fazer? Ele falou, não, o senhor usa aqui por enquanto, mas o senhor tem que procurar um salão. Né? O senhor tem que procurar um salão. Aí nós procuramos um salão, fomos, eu não lembro direito, lembra bem qual que era a rua ali, tem não sei onde, aquele salão, o único salão que nós alugamos. Depois fomos para o local próprio. Eu acho que era T53. É algo assim, né? A rua. Eu tenho a impressão que era T53. E uma irmã pôs isso aqui, a igreja caiu na graça da cidade, e realmente caiu. Né? Era uma graça de Deus. Nós fomos para essa T53, eram 2 andares. O salão ficava no andar de cima. T53, Bispo Mozart está lembrando aí. T53. Então, o Tony também. Então, tinha um salão em cima e outro embaixo. E o salão de cima cabia umas 300 pessoas. Imediatamente encheu de cima. Aí o pessoal punha uma placa, lotação esgotada. Esse cinema. Então, as pessoas ficavam no salão de baixo, não tinha som. Aí arrumamos um som para baixo. Né? Lotou o salão de baixo, as pessoas tinham que fechar a rua, aí tinha que pôr som na rua. Aí nós não. E era graça sobre graça de Deus, misericórdia de Deus. Né? Milagres e milagres e milagres. Um dia, um jogador de futebol, que hoje é um treinador, me contaram isso hoje, eu realmente lembro disso. A pessoa que me contou está aqui, não vou citar o nome, se um dia ele me procurar, posso falar, falarei. Ele estava num prédio alto, ele ia se jogar, drogado, do jeito que ele ia se jogar, e ouviu o louvor, chegou até ele. Aquela força da presença trouxe a consciência para ele. Ele falou assim, não vou me jogar agora, eu vou lá ver o que é. E quando ele chegou, ele foi impactado pela presença de Deus. Largou o suicídio. Talvez você que está me vendo hoje, está aqui conosco, está pensando em tirar a sua vida. Como aconteceu com esse rapaz há anos, hoje é um treinador de futebol. Firme, estava debaixo de um engano maligno, querendo levá-lo a suicidar. Porque não pense, se aqui está ruim, o inferno triplica isso aí. Não tem nem como você imaginar a angústia que é o inferno. E nem queira. Suicídio não é solução. Suicídio é destruição. Para sempre. Cristo é a solução. E aquele rapaz desceu, foi tocado, foi liberto, e convertido, livre até hoje. Então nós tivemos um problema. Porque além de todo esse mover que a gente pedia até para as pessoas não irem, né? Um jornal desse, o Popular, você que não é de Goiás, o Popular tinha uma coluna social e a pessoa que escrevia, escreve até hoje, se tornou meu amigo, ele foi no culto e eu não sabia. Aí no outro dia eu peguei o jornal, me ligaram, você viu o que está acontecendo no jornal? Ele descreve o culto, ele disse que chegou, foi convidado para um culto, tinha um violão e um teclado. E as pessoas cantavam uma música mais de 20 vezes. Ele escreveu isso na coluna dele. A gente tinha que ter guardado, alguém deve ter guardado isso. Né? E ele não entendia por que era uma música
cantando muitas vezes. Mas quando ele olhava dos lados, as pessoas estavam chorando. As pessoas estavam chorando. Ele diz que... Aí ele escreve no popular. Eu não estou falando agora falar de crente hoje, de evangélico, isso é status. Estou falando de 20 anos atrás, 25 anos atrás, 26 anos atrás. Né? Ele diz que tinha algo na atmosfera de paz. Depois que ele soltou isso, o problema aumentou, porque aí tinha que pôr... porque nessa hora, aí vai quem tem fome e quem não tem. Vai curioso e vai quem tem sede. Aí nós colocávamos alto-falante, som lá fora, era um tumulto abençoado. Né? E Deus começou a falar conosco. Teve uma espécie de crescimento assim que nem nós estávamos preparados para esse crescimento. Foi uma espécie de boom, assim, boom, né? Um crescimento muito rápido. A princípio tínhamos culto só às quartas-feiras. Não tínhamos nem culto nos domingos, era só às quartas-feiras. Quarta-feira parava Goiânia, era o culto naquele lugar. E tinha, interessante, quando me lembro, daqui a pouco, você falar que quarta-feira parava Goiânia, que eu preciso contar Deixa eu só seguir aqui, eu vou contar a história. Alguém virou para mim e falou, eu vou evitar de falar nomes, porque senão a gente... É ruim, cita uns e esquece outros. Isso é normal e eu não quero fazer isso. Né? E alguém me procurou e falou assim, olha, tem um salão, não tem um terreno de 2.000 metros, e o Paulo, se tiver, ele tem essa metragem melhor do que eu, 2.000 metros ou 2.200 metros, ali na Serrinha, e o senhor podia tentar com o governador isso. Eu falei, não posso. Eu já tinha me tornado amigo do governador na época. Eu falei, não vou fazer isso. Isso é falta de ética, eu não vou fazer isso. Aí o rapaz insistiu, não, o senhor tem que falar, o senhor tem que falar. O senhor não está falando do senhor, o senhor está falando para a igreja, e bababá, bababá. Né? E eu marquei uma audiência e nós fomos ao palácio. Esse rapaz foi com mapinha no braço. E eu costumava ir ao palácio orar com o governador, já tinha uma proximidade com ele. Aquelas coincidências divinas, a irmã, e eu não sabia, eu fiquei sabendo, lógico, depois, que nos convidou para iniciar o culto lá na casa dela, era irmã do governador. E a gente não sabia. Né? Então, acabou a gente tendo uma proximidade. E eu fui ao palácio e ele, de tão relacionamento que a gente tinha, passamos a nos conhecer bem. Ele perguntou, o senhor tem alguma pergunta aí para mim? Porque ele viu que eu estava com a pessoa. Eu falei, tenho, governador. O irmão tal aqui, ele encontrou um terreno em tal lugar, assim, 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 assim. É do Estado. A gente queria que o senhor fizesse uma doação para a igreja. Aí ele perguntou, quanto que é a metragem do terreno? O irmão abriu o mapa, mostrou. Ele olhou para mim e falou, o senhor sabe o tamanho? Eu falei, ele é engenheiro, ele me falou. Ele falou, tudo bem, vamos pensar. Né? Eu fui embora, fui orar, incomodado, meio chateado com aquilo, não queria pedir. E quem me conhece sabe, para mim chegar numa pessoa para pedir algo para a igreja, eu tenho que ter muita proximidade dessa pessoa. Eu tenho que confiar na pessoa, que eu sei o que as pessoas pensam. Né? E eu tinha essa confiança com o governador, e tinha uma liberdade dele até falar não para mim, não teria problema. Mas nós fomos orar. Ele me chama de novo lá, ele falou, olha, eu consultei a Procuradoria-Geral do Estado, acho que é geral, não sei como que fala isso, e eles dizem que é legal a doação. Então eu quero fazer a doação. Eu me contive dentro de mim na hora que ele disse isso. Aqui dentro estava, aleluia, glória a Deus, uma mistura de falar em línguas. Aí eu despedi dele e já liguei para a liderança na época. Olha, Deus abençoe. Fizemos uma festa, olhamos. Na hora que aí eu fui ver o terreno. Na hora que eu vi o tamanho do terreno, eu falei, meu Deus do céu. E agora? Né?
Aí ele foi naquele salão que a gente reunia, fez uma doação pública, os jornalistas foram, cobriram. Bom, nós tínhamos o salão, e agora? Agora, a construção daquele salão, nós não podíamos construir para 100 ou 200 pessoas. Então, tinha que ser, no mínimo, para 2.000, 2.500, 3.000 pessoas. Como? Não tem entrada, não tem nada, né? Nós limpamos o terreno, fizemos um culto, eu lembro disso, esse culto tem gravado aí, lançamos a pedra fundamental, né? Colocamos ali o palco, onde é o altar hoje, e eu lembro da oração, porque toda vez que passo o vídeo, Senhor, todas as orações que foram feitas nesse lugar, chegue ao teu trono e o Senhor responde. E todo mundo que coloca a mão naquele altar, ele não sai sem resposta. Seja, e você sabe disso. Você que é de Goiânia, de Goiás, sabe disso. Você que é de fora, que já veio aqui, sabe disso. E agora, Deus, o que fazer? Né? O que nós vamos fazer? Daqueles cultos, ainda lá naquele local, na T50 aí, 53, né? Eu tinha terminado de pregar, um senhor aproximou de mim, e não vou citar o nome da empresa dele também. Ele falou assim, pastor, eu queria pedir uma oração para o senhor. Eu falei, pois não, vou orar com o senhor agora. Ele falou, não é comigo. É que um amigo meu, na realidade, meu patrão, está indo agora para os Estados Unidos. Seu filho está com câncer e ele precisa fazer um transplante lá em Cleveland é o estado. E é séria a situação dele. E eu tinha pregado aquela mensagem que o senhor disse ao centurião, vai, e seu filho está curado. Né? Ele virou para mim, como o senhor disse, a oração à distância, Deus responde. Eu falei, responde. Ele falou, então o senhor ora agora. Né? Eu lembro que eu abracei, e ele não falou o nome da empresa, eu também não perguntei. Nós estendemos as mãos, oramos. Na outra quarta-feira, porque ele só ia quarta, executivo de uma grande empresa, ele me procura depois do culto. Ele falou assim, o senhor sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Quando eles chegaram em Cleveland, lá nesse hospital, e fizeram os exames, descobriram que não tinha câncer mais. Só tinha um problema simples, fácil de resolver. E eu tinha dito para o meu chefe que o senhor tinha orado. E ele mandou perguntar quanto era que ele tinha que pagar pela oração. Eu ri, eu olhei para ele e falei, não, de graça recebeis, de graça dai. A pessoa não fez isso por maldade, porque já estava acostumada a uma prática que tem por aí, né, que não é evangélica, lógico. Tudo bem, mas ele ficou insistindo, insistindo. Aí depois, na outra quarta-feira, ele me procurou e falou assim, vocês vão construir um salão? Estou ouvindo falar. Ele falou, vamos. Ele falou, o que vocês têm? Eu falei, alguns cimentos que os irmãos estavam levando, né? Alguns tijolos. Ele falou, a fundação já foi feita, né, para 2.500 lugares, é um prédio. Eu falei, não, nós temos um projeto. Cadê o projeto? Aí pedi para a pessoa, acho que era o Paulo que mexia com isso, mostrou o projeto para ele. Ele me liga no outro dia, pegou meu telefone e falou, olha, o fulano de tal, que a filha foi curada, vai dar toda a fundação, toda. Vai começar essa semana. Na semana seguinte, eu ainda fiquei meio assim, olhando, meu Deus, semana seguinte estava cheio de máquina. Primeiro milagre que Deus nos deu, claramente, do cuidado de Deus. Hoje eu sei quanto custa uma fundação no prédio daquele. Fundação pronta. Aí nós tínhamos aquela parte de trás. É que eu quero falar uma coisa para você. Precisavam mudar do salão. Então, aquela parte de trás ali, nós levantamos onde foi agora onde está lá o departamento da família, documents, nós levantamos as paredes e levamos o culto para lá. Só que não tinha cobertura. A cobertura era muito frágil, porque ali ia fazer uma laje. Né? E quarta-feira era um culto forte.
Quando chegava, isso foi no período da chuva, chegava quarta-feira, nós começávamos a orar para não chover. Senhor, que não chova no local, porque se chover vai estragar os instrumentos. Acabava o culto, a gente tinha que guardar os instrumentos, o povo não vai. E aconteceu durante toda a construção que não choveu quarta-feira. Deus pôs a mão. Agora, o Deus que... E isso aconteceu várias vezes. O Deus que segurou a chuva na quarta-feira para que a igreja, o salão da igreja fosse construído, não pode segurar o vírus de não te atingir? Não tem autoridade sobre o vírus? Ao ponto que eu me dei que essa verdade realmente estava acontecendo, um dia eu estou para ser recebido por uma pessoa, eu estou vendo a secretária dele conversar, tal. É hoje, quarta. Aí eu vi a outra falando assim, não, mas está com jeito de chover, era mais ou menos 6h30. Eu ia para o culto ali depois. Aí ela olhou para mim e falou assim, ela falou para mim baixinho, o pastor César está aqui, é perto da igreja dele lá. Lá quarta-feira não chove, pode marcar. Aquilo ficou, eu falei, meu Deus, como? Eu saí dali com o coração apertado, mulher incrédula. Aí começou aquela fama. Quarta-feira, perto onde é a fonte da vida, não chove. Pode marcar compromisso lá. E realmente não chovia. Eu me lembro, a gente morava no Jaó, nós saímos do Jaó numa tempestade. A Rubem ainda falou para mim, hoje não vai ter culto. Eu falei, não, nós vamos orar, Deus é fiel. Nós chegamos ali na Avenida do Botafogo, nós passávamos por ali, e quando nós começamos a chegar perto do salão da igreja, o céu do salão da igreja estava limpo. 10 horas nós terminamos o culto, 10h30, nós até 10h30 guardamos tudo, 10h30 começou a chover. Então, durante 2 anos, Deus mexeu na natureza. Né? E isso foi falado na cidade, todo mundo falava. Foi algo tremendo. Né? E agora? Nós tínhamos a fundação, começamos a levantar as paredes, chegou um dia, nós precisávamos pagar toda a despesa, muita gente trabalhando, e os irmãos ajudando, dízimo, oferta, mas chegou um dia que eu não tinha nada para pagar. Estava na sala o vídeo, eu, o Paulo, o Arnaldo, falaram, agora, o que nós vamos fazer? Uma pessoa entrou, sua mãe está até hoje na fonte da vida, essa pessoa já foi para o Senhor, uma moça jovem, ela entra com um pacote amarelo, falou, cadê o pastor César? Ela disse, muito falante, né? Aí ele está ali, então eu vou ali. Aí ela disse, eu lembro, nunca esqueci disso, eu não sei qual deles estava perto de mim, eu tenho essa prática de não conversar com ninguém sozinho, sempre, seja quem for, sempre eu tenho alguém da liderança comigo. E isso foi a vida toda. E não vou mudar, não. Só se Deus quiser. Né? Acho que não, porque fui até agora. Eu gosto sempre de ter alguém presenciando o que eu estou conversando. Aí essa pessoa virou para mim e falou, olha, eu tive um sonho, Deus falou comigo, dá o dízimo desse empreendimento para a Igreja Fonte da Vida. E eu desobedeci. Aí, outra noite, ou noite passada, eu dormi e tive o mesmo sonho. Dá o dízimo desse empreendimento para a Fonte da Vida. Não me esqueço, porque na época, era aquela época que o dólar valia... o real era muito próximo do dólar. Era uma época de um plano maluco aí que depois virou loucura de novo. Eu acho que foi o único momento que o dólar chegou a ser 1 por 1. Acho que foi por aí, né? Quem soubesse disso. Né? Aí todo mundo naquela festa e tal, e ela pegou o pacote, pôs o pacote em cima, virou as costas, eu falei, Deus te abençoe. Então, foi embora. Na hora que eu abri, era $50 mil. Eu chorava de um lado, outro chorava do outro pulava, dava glória a Deus. Eu falei, meu pai, pagamos toda a despesa. Toda. E levantamos as paredes. Agora, faltava as telhas. Né? E
numa reunião, eu falei, onde tem telhas aqui? O pessoal, chama, meu Deus, Eternite. Na Eternite tem telhas e tal. Eu falei para o irmão que estava comigo, falei, liga lá, vê se o representante da Eternite pode nos receber. Ah, ele marcou para amanhã. E a igreja tinha um nome já na cidade, todo mundo sabia. Nós chamei 3 irmãos, metemos aquele externão que compra ali naquelas lojas boas. E lá vai nós 3 ali juntos, 4 irmãos. Cada Eternite me recebe. Para você ver o tanto que o milagre atrás de milagres. Eu estou contando a construção do templo. Mas o povo chegava, mas chegava milagres acontecendo, poder de Deus. Pessoas, já vi várias gente falando. Apóstolo, apóstolo, Oi, pode falar. não se afasta da câmera que a imagem fica ruim e o som também começa a travar. Ok. Ficou bom agora? Certo? Bom, tá bom, velho? Tá me ouvindo? Ainda não. E agora? Não. Vai melhorar, vai melhorar. Então tá. Então o que acontece? Estou contando dos milagres da construção do salão, né? Então Deus começou a abrir portas maravilhosas. Nós fomos na Eternite, aí chegamos com um projeto, ele falou assim, não, você precisa de 5.000 telhas. Eu falei, bom. Ele falou, como que o senhor pode pagar? E eu falei, não, eu não tenho o dinheiro disponível para pagar. Ele falou, mas o que o senhor quer? Eu falei, o que estou aqui é porque eu gostaria de que a Eternite fizesse uma doação. É uma igreja filantrópica, né? Os irmãos que estavam perto de mim, primeiro, nós tomamos tanto café, esperamos 2 horas, e só cafezinho. O estômago nosso estava todo mundo jejuando, tomando café, porque tinha que tomar para agradar, né? E ele olhou para mim, deu um sorriso, falou, não, isso aqui não funciona assim, não. Né? Aqui, doação de 5.000 telhas. Não. Aqui não funciona assim, não. Acho que era 5.000 telhas. Né? O número, eu sou muito bom nisso. Aí eu falei, mas o senhor pode falar com o seu chefe, então? Ele falou, posso, vocês esperam aí fora, eu vou ligar em São Paulo e vou dar a resposta para vocês. Mais 2 horas esperando. E a gente orando em línguas para cá, pá, pá. Ele abre a porta, olhou para mim e falou, isso aqui nunca aconteceu. Eu falei, o que foi? Ele falou, está liberada a doação. Eu perguntei para ele, né? Ele falou, vocês têm como pegar? Eu falei, não, eu alugo um caminhão. Eu falei, não, 5.000 telhas não é um caminhão só, não. Não, já entendi. Ele falou, já entendi. Amanhã, tal hora, as carretas estão com as telhas lá. Né? Aí nós fomos embora, praticamente não dormimos. No outro dia estava lá, telha para todo lugar. Né? Tanto que Deus cuidou de nós. Em cada detalhe, em cada momento, milagre atrás de milagres. Deus cuidando, Deus abençoando a Igreja Fonte da Vida. Aí a pessoa me pergunta, vocês sofreram perseguições? Irmão, por isso que eu li esse texto. Como sofremos? E eu não culpo ninguém disso. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todo tipo de perseguição que você pode imaginar. Todo. Chegou um momento que um segmento da imprensa aqui em Goiânia, bateu forte contra mim. Mas muito. Um deles converteu para conosco na igreja. Mas muito. Ao ponto de eu muitas vezes ficar envergonhado, mas entender que bem-aventurados sois quando forem perseguidos por causa do meu nome. Isso não foi uma nem 2 vezes. Ameaça de morte, várias.
Um dia, nós chegando em casa, a caixa do correio tinha explodido. Colocaram uma bomba caseira lá onde a gente morava, no Jauá. O mal, e deixaram uma carta, lembra, Rubem? Deixaram uma carta ainda ameaçando. O mal que o diabo quis fazer, Deus nos deu o coração de todas as pessoas do Jauá. Aqueles que não tinham simpatia passaram a ter. Aqueles que talvez tinham uma rejeição a nós passaram a amar, porque não entendiam aquilo. Levei a carta para a polícia, entreguei para a polícia. Nós já tínhamos 6 salões. Num domingo, eu levantei, e no Jauá, a gente morava no Jauá, na Praça do Jauá, tinha um salão. O Edson, que foi o primeiro que entrou aqui, que mora hoje lá em Miami, me ligou, chateadíssimo, ele trabalhava conosco. Ele virou para mim e falou: apóstolo, aqui no salão principal, de cima embaixo, naquela entrada do salão, está escrito: o líder dessa igreja é um ladrão. Escreveram com aquela tinta preta. Ele falou: na frente e atrás, apóstolo. Era domingo, eu ia para o culto. E eu levantei para comprar pão. Tinha uma padaria ali na Praça do Jaó e tinha um salão nosso, do lado da padaria. Quando eu cheguei na padaria, eu vi que um da padaria olhava para mim meio constrangido, era um mercadinho, outra pessoa. Quando eu bati o olho e saí para fora, estava escrito no salão do Jaó: o líder dessa igreja é um ladrão. Em todos os salões. Quem tem um pouco de vergonha na cara, quem tem um pouco de caráter, uma hora dessa você fica chateado. Quem não tem, sai rindo. Alguém perguntou aí se tínhamos filhos nessa época. Tínhamos os 3 filhos adolescentes já. Estudando. Adolescentes na escola e foi muito difícil para eles esse momento. Muito. E eu fui pregar, e preguei. Enquanto isso eles estavam apagando lá fora, tivemos um culto, tive o respeito da igreja como nunca, porque ninguém tocou no assunto, ninguém falou nada comigo. Quem falou eram pessoas que tinham cargos na polícia, que se dispuseram a ajudar. Né? Mas a gente sabia mais ou menos aonde tinha vindo. E eu sempre aprendi uma coisa, que quando você é ferido, não deixe os seus sentimentos te dirigir. Coloque os seus sentimentos aos pés da cruz. A nossa justiça vem de Deus. E eu já vi Deus fazer justiça várias vezes. E vou ver outros. Que dizer que a gente não sente é mentira. Mas deixar que o sentimento dirija as suas ações é um erro. Mas colocar os sentimentos na presença de Deus e falar: tu és justo e a justiça do Senhor prevalece, é questão de dias, é questão de tempo. Eu aprendi isso muito rapidamente. Hoje, estou colhendo os frutos dessa minha atitude. Algumas pessoas que foram envenenadas com inverdades sobre a minha pessoa se tornaram meus amigos. E eu tenho admiração desse grupo, de pessoas de fora, pessoas de outras igrejas, pessoas que são líderes respeitados, porque viram as inverdades que foram ditas. Eu nunca reivindiquei, não vou fazer isso, não me interessa. Mas estou te mostrando que as coisas não foram só bênçãos de se alegrar. Tem a bênção da tristeza, que é o quebrantamento, né? O Senhor, eu te levei no deserto para ver a intenção do coração de vocês. A intenção. Né? Se vocês eram capazes de humilhar, de se quebrantar. Né? Passando esse momento, nós começamos, várias pessoas se ajuntaram. Apóstolo, nós temos 4 minutos para a live terminar. Como é que eu faço? Eu posso continuar amanhã, né? Posso continuar amanhã.
Então, eu quero fechar, então, com, por favor, bispa, lê Isaías 54, verso 14, de 14 a 17. Isaías 54, de 14 a 17. Isaías 54, de 14 a 17. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque já não chegará a ti. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti cairá diante de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas do fogo, que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esta palavra é para nós, é para você, é para mim. Durante esse período todo, e olha que eu não contei nada de tudo que tem acontecido no nosso meio, dos momentos de desertos, em todo esse momento, nenhuma arma forjada contra nós prosperou. E não vai prosperar contra a tua vida. Essa situação, tem muita gente falando que pena, está terminando. Amanhã eu vou continuar. Amanhã eu vou, pode ficar tranquilo. Amanhã eu vou terminar a nossa história. Vou falar um pouco sobre os Estados Unidos, a África, as igrejas. Vou falar dos momentos difíceis que passamos como família. Eu, pessoalmente, Davi, Fábio, Débora, a Rúbia, essa senhora que está aqui do outro lado, Bispa Rúbia, né, tem sido aí suportado muita pressão. Então, tudo isso é para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Né? Mas eu aprendi que nenhuma arma forjada contra nós prospera. E eu quero profetizar agora sobre a tua vida. Nenhuma arma forjada nessa pandemia contra você vai prosperar. Você que está pensando em tirar sua vida, não faça isso. Não faça. Ouça, em nome do Senhor Jesus. Deus quer te abençoar, você vai sair dessa depressão, você vai sair desse momento difícil, você vai alcançar o melhor em Deus, para você pessoalmente. Permaneça na palavra que o Senhor vai te abençoar. Esse é um deserto que vai passar. Bispo, faz uma oração e depois eu oro. Senhor, nós colocamos todas as pessoas que estão nessa live diante de ti e pedimos a tua bênção sobre cada família, que cada família receba graça, força e proteção de Deus. Oramos pelos doentes, ó Deus, que haja cura, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai, eu oro por as pessoas que têm aí esse momento de depressão, de angústia, de medo. Senhor, e dá medo mesmo, Pai. Amém. Que o seu amor, que a sua presença possa levá-los a vencer o medo. Amém. Eu os abençoo com a proteção do sangue do Senhor Jesus Cristo, declarando a bênção do Senhor sobre eles, a proteção do Senhor sobre eles, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amanhã, 11 horas, eu estou pelo Instagram, ao vivo também pela Fonte TV, pelo YouTube, no culto, 11 da manhã, lá no altar da igreja, aqui no salão principal. Às 3 horas tem a live da Bispa, 7 horas o culto transmitido amanhã, estamos fazendo isso todo dia, e a nossa live às 22 horas. Espero que amanhã eu tenha aí a resposta definitiva do governador, diz que vai ter um decreto, uma hora fala que vai, outra não vai liberar, talvez libere culto esse final de semana. São Paulo já está liberado para o culto, o pessoal da capital, o prefeito assinou um decreto hoje liberando para os cultos. Deus abençoe vocês e até amanhã.